Oiê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você nunca viu um vídeo aqui, muito prazer, eu sou a Aira. Aqui nesse meu universo eu falo sobre marketing, criatividade, empreendedorismo, novos negócios, vida, enfim, muitas coisas e assuntos que eu gosto bastante. E esse vídeo faz parte da série Um Ano em 12 Semanas. Sim, esse vídeo faz parte deste livro aqui. Na verdade, não parte, mas por conta desse livro que eu estou fazendo, que é montar um diário, contar pra vocês como que tem sido colocar o meu plano em ação. Hoje eu vou falar sobre a quinta semana do meu plano em Um Ano em 12 Semanas. Ou seja, estamos chegando a quase metade do plano. Muitas coisas já aconteceram, vocês já viram isso. Muitas coisas vão acontecer e eu estou anotando tudo isso, compartilhando com vocês em formato de diário. E vocês têm acompanhado a minha trajetória aqui. Lembrando que toda a jornada dos vídeos de Um Ano em 12 Semanas, elas têm uma linha de raciocínio. Por isso que são episódios. Eu não sei qual que é a numeração desse episódio, mas se é o seu primeiro vídeo nessa série, eu te recomendo a pausar esse vídeo e voltar lá no primeiro episódio. O primeiro episódio, ele é fundamental porque eu expliquei o que é o livro Um Ano em 12 Semanas, quais que são os meus objetivos, quais que seriam as minhas tarefas diárias, como que eu ia metrificar isso, enfim, todos os detalhes que você precisa saber. O vídeo de hoje, basicamente, é bem parecido, na verdade, o roteiro é bem parecido com os últimos vídeos. Eu vou falar como que foi a última semana, o que deu certo, o que não deu certo, o meu score, porque eu sei que vocês gostam disso, de forma super simples, super objetiva, porque eu sei que se tem alguém que começou essa jornada comigo, vai se inspirar, vai aprender dos meus erros e vai também aprender dos meus acertos. Esse vídeo é pra você. A quinta semana trouxe reviravoltas muito interessantes, mas não só ela, as próximas semanas também. Eu estou agora na 8ª semana e, gente, aguardem, porque a vontade de desistir foi muito grande. Eu só não desisti porque eu me comprometi a fazer esses vídeos pra vocês. Sério. Real mesmo. Sem mais delongas, vamos começar da mesma forma como vocês já estão acostumados. Não tem muito segredo. Eu vou falar o score, vou falar o que deu certo, o que não deu certo. Um vídeo super simples, objetivo, direto ao ponto, justamente para registrar como que tem sido a minha jornada até aqui. Chegamos na quinta semana, quase a metade do caminho. Vocês acreditam? Vocês acreditam que estamos quase na metade? Isso é muito louco, porque parece que eu li o livro foi ontem e vamos chegar na metade de 3 meses, semana que vem. Isso é bizarro, isso é bizarro. Vamos lá. Semana número 5, nós tivemos algumas mudanças interessantes. Não foram muito bruscas em relação à última semana. A última semana, que é a semana 4, foi, uma semana excelente. Se você não viu o último vídeo, a semana 4 eu dei o sangue, eu dei tudo de mim. E o que eu não tinha também, brincadeira. Foi uma semana muito boa, eu consegui me desenvolver bastante. E por isso que o score da semana 4 foi 72%. Foi um ótimo score. De 11 tarefas, eu completei 8 tarefas, o que, para alguém que o último score foi 36%, 72% podemos considerar um ótimo avanço. Lembrando que o score meta, a minha meta de score é 80%. Até agora, em nenhuma das semanas eu consegui atingir esse score. Não é uma ótima novidade, eu sei, mas não tem mais. Aí a gente tá tentando tudo de si. Vamos lá, vou falar o que aconteceu na semana 5. Na semana 5, eu passei de 11 tarefas para 10 tarefas. Por quê? Nas últimas semanas, você acompanhou eu falando sobre o Impulso Pocket. Dessa vez eu usei o nome certo, porque eu lembro que no último vídeo eu falei outro nome por um tempão, mas agora eu falei certo. Eu fiquei, eu acho que basicamente todo esse período preparando o Impulso Pocket, que é uma aula que eu dou sazonalmente em parceria com outra pessoa sobre um tema que eu retiro da minha mentoria
chamada Mentoria Impulso, e faço uma aula bem imersiva, onde a gente aborda esse tema com muita calma, mas com muita profundidade. Essa aula do Impulso Pocket acabou terminando, completei essa tarefa, então a partir de agora eu não tenho mais 11 tarefas, 11 objetivos por semana, eu tenho apenas 10. O que é bastante coisa, a gente já falou sobre isso. Então, de 10 tarefas, eu completei 5. Eu vou falar pra vocês o que eu acertei, o que eu errei, o que eu fiz, o que eu não fiz. Vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, vocês lembram que eu dou uma nota pra mim, além do score. Essa nota leva em consideração muitas outras coisas do que fiz ou não fiz, preto no branco, 0 ou 1. É uma nota do meu comportamento, do meu foco, da minha determinação em colocar o plano em ação e assim por diante. A minha nota para a semana 5, ela foi bem alta. Eu dei a nota número 8 para essa semana, apesar de ter um score um pouquinho menor do que a última semana, que foi o score de 63%. Agora vamos para as coisas que eu fiz de certo nessa semana. E, gente, eu abri aqui, tem muita coisa, tem muita coisa. Em geral, foi uma semana muito boa. Eu consegui desenvolver muitas coisas, eu fiquei muito focada. Tanto é que o meu tempo de uso no celular diminuiu 8%, o que isso me deixa muito orgulhosa. Eu tive potenciais clientes chegando, o que isso mostra grandes resultados de todo esse trabalho que eu tenho feito. Além disso, foi uma semana gostosa. Eu trabalhei fora, eu conheci lugares diferentes, eu conheci pessoas diferentes. Eu tive momentos muito bons. Mas além disso, eu vou pontuar algumas coisas em relação a um ano em 12 semanas. A primeira coisa é o conteúdo. Eu ganhei no conteúdo. Quem tá acompanhando essa jornada desde o começo sabe o desafio que é o conteúdo pra mim. E aqui eu falo as duas coisas, gente, não é uma nem outra. A primeira coisa, eu consegui gravar os 4 conteúdos pro YouTube, editar, agendar e deixar, ó, tudo pronto aqui pra vocês. Deu tudo certo. Eu consegui fazer isso e foi uma tarefa super completa e super feita. O difícil eu fiz. E além disso, o outro conteúdo que eu me refiro é o conteúdo dos posts no Instagram, que vocês sabem que é um grande desafio para mim. Eu fiz os 4 posts, deixei agendado, foi perfeito porque me ajudou tanto na semana 5 quanto na semana 6. Me deu um respiro e uma coisa que eu gostei bastante foi que eu comecei a semana 6 com, eu acho que 3 ou 4 metas e tarefas já prontas. Porque, por exemplo, uma das minhas tarefas é postar vídeo todos os dias, ou postar 2 conteúdos por semana. Então eu já deixei adiantado, nossa, eu já tiquei na hora, sabe? Então isso me ajudou muito, foi muito legal, de verdade. Além disso, foi uma semana que eu cheguei e eu terminei muito motivada. Principalmente porque a semana 4 foi uma semana que eu aumentei o meu score, mas eu vi que dava pra eu conseguir fazer as tarefas que me propus a fazer. Isso foi muito bom pra mim. Eu acho que esse é o ponto do livro O Ano em 12 Semanas, sabe? A gente precisa fazer tarefas que nos motive, né, que tipo faça a gente sair da nossa zona de conforto. Ou seja, não pode ser tarefa muito simples, sei lá, eu preciso fazer algo que eu faço todos os dias já. Mas precisa ser alguma coisa que seja factível, que não seja impossível. Por mais que seja um plano muito desafiador para mim, eu sei que eu consigo fazer. Eu preciso fazer isso, sabe? Esse que é o ponto. Então, eu comecei a semana número 5 e eu terminei muito motivada, porque eu comecei ela com um score muito alto e foi muito legal. Além disso, uma coisa muito legal, e gente, eu fiquei muito orgulhosa de mim em relação a isso. Eu trabalhei fora alguns dias, eu tenho trabalhado em alguns coworkings gratuitos aqui em São Paulo, e um desses dias eu fui num nutrólogo. Por quê? Por conta de um dos meus objetivos do Um Ano em 12 Semanas. Um dos meus objetivos é poder correr da minha casa até a pracinha. Dica, eu descobri hoje, tudo bem que algumas semanas depois, tem 2,2 km, então a minha meta é correr 2,2 km.
Só que eu preciso melhorar a minha disposição e a minha alimentação. E eu marquei um nutrólogo. E eu fui nesse nutrólogo, que era um médico que eu estava penando e eu estava procrastinando para ir há muitos meses. E eu fui por conta de 1 ano e 12 semanas. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu fiz os exames e mostrou que todo o meu corpo, ele tem sido muito bem, assim, ele tem andado muito bem. Tem algumas coisas que precisa melhorar. Eu preciso comprar, por exemplo, uma proteína. É como se fosse um whey, mas como eu não como muitas coisas de origem animal, eu descobri que tem um whey vegano, que é uma proteína com base de arroz. E eu vou começar a tomar essa proteína e vai me ajudar mais ainda nos meus treinos. Então, foi muito legal, isso me deixou muito orgulhosa, porque tudo isso que eu tô vivendo e que eu vivi nessa semana foi com base no livro 1 ano e 12 semanas. Eu tirei muitas coisas do papel e fiz acontecer. E além disso, uma notícia muito boa, e aqui eu finalizo essa parte de coisas que deram certo, porque eu acho que agora eu tô super animada, foi que eu acertei em alguns vídeos nos Reels no Instagram. Eu tentei formatos diferentes porque eu percebi que vídeos educacionais tava dando baixas visualizações. Eu tava entre 250 a 450 visualizações. Isso pra mim é muito baixo. Eu me propus a mudar um pouquinho esse formato. Eu comecei a mudar nessa semana, então eu consegui ver resultados já de cara, o que foi ótimo pra mim. Eu acho que deu um boom de energia um pouco mais. Vamos para as coisas que não deu certo? Porque eu sei que vocês gostam disso também. Primeira coisa que não deu certo, e eu já vou falar super de cara, eu perdi total em relação aos exercícios. Lembrando que uma das minhas grandes metas é correr 3 vezes na semana e exercício de mobilidade, porque eu quero tocar nos meus pés 3 vezes por semana também. Eu não fiz. Eu fui uma completa negação, gente, sério. Tanto nessa semana quanto, enfim, spoilers, nas próximas semanas eu comecei a desandar um pouquinho. Não sei o que aconteceu, eu acho que eu entrei num comodismo muito grande. Tem uma frase que o livro ele fala, que é: o que você quer mais do que o seu conforto? E eu acho que eu queria mais o meu conforto do que conseguir essas metas, sabe? Então eu desandei bastante com o meu exercício e eu acabei acordando pra isso na semana seguinte, quando eu subi a escada aqui de casa e eu tava tipo... Aí eu percebi que, tipo, precisamos voltar a correr? Precisamos. Mas demorou um pouquinho de tempo pra eu perceber isso. Naquela época, nessa semana, eu só desandei um pouquinho e vivi bastante no meu conforto, confesso. Nessa semana, eu tive a grande alegria de ter resultados bons nos meus vídeos, só que foram resultados que veio dos vídeos que eu produzi na semana anterior, na semana número 4. Na semana número 5, foi aquilo que eu falei pra vocês, de que eu tive uma ideia de mudar um pouquinho os meus conteúdos, que eu já tava mudando, só que isso me fez não gravar vídeos. E isso quebrou muito as minhas pernas. Quebrou muito as minhas pernas. Assim, eu posso deixar qualquer tarefa de lado, menos gravar vídeos. Eu acho que quando eu penso, tipo, em mudar de formato, em mudar de linguagem, me tira um pouquinho da minha zona de conforto. E como sou só eu, e como eu sei que eu tô numa meta muito grande, eu fico meio afobada, sabe? E isso mais me atrapalha do que ajuda. Mas algumas mudanças foram feitas, deu certo no final. Não nessa semana, mas na outra semana deu. Só que nessa semana eu acabei não fazendo nenhum vídeo. Eu só comecei a ter as ideias de que eu preciso fazer vídeos diferentes. Os vídeos que eu tô fazendo não estão dando certo, eles não estão convertendo e eles não estão engajando. E eu tive algumas ideias pra mudar isso. Além disso, teve 3 outras coisinhas que eu quero mencionar pra vocês. Podem brigar comigo nos comentários, porque eu mereço. Primeira coisa, eu me deixei vencer pela preguiça. Várias vezes. Apesar de que eu diminuí o meu tempo no celular, apesar de que eu fui bem focada, eu me deixei levar pela preguiça. Eu poderia ter gravado os vídeos, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter aumentado esse score. Eu fiz só 5 tarefas de 10. Eu poderia ter feito mais, só que eu não fiz, sabe? Eu acho que eu poderia ter tido
esse engajamento um pouco maior com o meu plano e realmente não fiz. E não é pegando pesado comigo. Eu sei que eu poderia ter feito melhor e aqui eu dei um pouco de mancada e eu não fiz. A outra coisa que eu notei aqui é que eu fiz as coisas com pouca excelência. E isso eu me cobro um pouco, apesar de que acontece. Eu não entreguei as coisas com muita excelência, eu acho que a preguiça atrapalhou e entrou nesse jogo. Eu poderia ter feito as coisas da melhor forma, eu não fiz isso da melhor forma. E eu senti isso, sabe? Eu senti que não foi o excelente, não foi o melhor que eu poderia ter dado nessa semana. O que é bem interessante, né? Porque muitas coisas aconteceram e muitas coisas boas e a minha nota é boa, mas eu poderia ter feito melhor. Acho que foi a grande frase da semana. E uma outra coisa ruim que aconteceu nessa semana é que eu postei 2 vídeos no YouTube, 2 de 2, e eu não tive nenhuma visualização. Isso me deixou bem chateada, assim, porque é um trampo absurdo fazer vídeos assim e não ter visualizações. Eu montei um plano de ação em relação a isso. Eu vou divulgar mais nas minhas redes sociais, por exemplo, para puxar a galera. Mas eu esperava um pouquinho do orgânico do YouTube e eu não tô tendo isso. E me faz questionar um pouquinho, assim, sabe, do meu plano em relação a vídeos longos. Mas vamos ver. Não teve visualizações ainda, talvez no futuro. Eu não sei aonde que esses vídeos vão chegar. Realmente não sei. Até lá a gente só vai fazer o melhor que a gente pode. Enfim, gente, essa foi a minha quinta semana. O score deu uma caída, mas veio acompanhado de muitas notícias boas, que eu fico muito orgulhosa. Semana que vem é a sexta semana. Chegamos na metade do nosso plano e tem muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas é no lugar que eu estou hoje, de oitava semana. Muitas coisas aconteceram, eu sou uma pessoa bem diferente, eu sinto isso e eu gosto muito desse sentimento, mas eu vou esperar um pouquinho para compartilhar. Muito obrigada por estarem comigo nessa jornada. Eu vejo vocês nas redes sociais do lado ou no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!